Beleza, gente, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Dei aí um tempinho para os retardatários chegarem, né, mas vamos valorizar quem chegou aí no horário. Quem não tiver aí onde sentar, tem cadeiras aqui do lado, podem pegar à vontade. O ambiente aqui é Covid free, não se preocupem. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa recente experiência aí de atravessar o Atlântico nessa época de Covid, nessa época de tantas mudanças. Então é um misto aí do que é normalmente uma travessia do Atlântico, com mais as dificuldades extras que a gente teve por conta desse tempo de pandemia. Eu esperava que eu ia falar só para os locais aqui, mas a plateia é bem internacional aí, vem gente de vários países e gente que já fez várias travessias do Atlântico, então eu vou ter que limitar as mentiras aqui, só aquelas que o pessoal não ria demais, né? Guilherme, vai com calma, tá? Acredita nas coisas que eu vou contar. Foi muito curioso que no dia que a gente estava saindo, apareceu no meu Facebook esse poema aí de Fernando Pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com a travessia que a gente fez, né? Ele diz que é preciso realmente de vez em quando a gente singrar novos caminhos, né? Mudar um pouco, ter a coragem de soltar as amarras. E quem já saiu de barco por aí sabe que a parte mais difícil é soltar as amarras. É realmente complicado, a gente tem uma ligação com a terra muito grande e de vez em quando a gente precisa cortar um pouco essa ligação. O Aventureiro 4, que foi o barco que a gente foi buscar lá na França, é um Outremer 51. Outremer significa além mar. Então é um barco produzido por um estaleiro francês cuja meta do projeto é ser um barco para dar voltas ao mundo com segurança e com velocidade, tá? Então é um barco que tem um interior completo de cruzeiro, mas construído da forma mais leve possível, sem o uso de materiais exóticos. É um casco de fibra, só tem alguns reforços em alguns pontos, mas o grosso do barco é fibra de vidro mesmo. E ele é construído por um estaleiro que tem uma história interessante, um francês que criou um barco para si, com essa ideia de dar a volta ao mundo em barcos simples e rápidos. Aí foi um sucesso e daí saiu um estaleiro que vendeu muitos barcos na década de 90 até o início da década de 2000, e esse francês teve uma doença e rapidamente morreu e o estaleiro quebrou. E aí dois amigos que tinham feito economia juntos e tinham aberto um estaleiro chamado Allures em Cherbourg, na costa atlântica da França, compraram esse estaleiro quebrado e recuperaram, botaram o Outremer para funcionar, e a partir daí esse grupo comprou já vários outros estaleiros. Então hoje eles são donos, além da Outremer, da Gunboat, dois estaleiros de catamarãs situados lado a lado na cidadezinha de La Gramotte, na França, sul da França, no Mediterrâneo. Eles são donos do Allures e Garcia, que fazem barcos de alumínio, monocascos em geral, mas estão lançando agora os primeiros catamarãs. Recentemente compraram a RM Yachts, e eles têm também uma linha de barcos de trabalho, da Allure Marine, Ocean Voyager e Aqualodge, quer dizer, tudo isso são estaleiros do grupo, e ainda tem mais empresas de serviço e de treinamento. Então é um grupo relativamente grande hoje na França, muito bem estruturado. E é interessante porque muitos desses estaleiros que eles compraram têm uma sinergia muito grande entre si. É o caso da Outremer e da Gunboat. Eles estão lado a lado, são dois galpões vizinhos,
que dividem mesmo o setor de engenharia, dividem uma série de coisas aí juntas e aprendem um com o outro. Então é bem interessante. Lagramont é uma cidade pequenininha, 8 mil habitantes, no sul da França, numa região que é extremamente interessante, porque, como vocês podem ver aqui na foto, ela é cheia de lagoas por trás, e na década de 40, 50, isso aqui era um alagado, tá? Só tinha mosquito e lagoa, e mais nada, e flamingos. O governo da França resolveu desenvolver a região e criou algumas cidades polo de investimentos. Então eles investiram em, acho que eram 6 cidades, onde eles construíram uma marina municipal que era o centro da cidade e faziam a infraestrutura, e a iniciativa privada construía em torno disso. E foi um sucesso. Então hoje é uma região super bem desenvolvida, e numa faixa de 20 milhas marítimas existem 12 mil vagas de marinas, tá? Todas ocupadas, tem fila de espera em todas elas e predominantemente de veleiros. Então é super interessante essa região, realmente é uma coisa que deu muito certo. E uma coisa interessante de Lagramont especificamente é que ela foi construída na década de 50 por um arquiteto chamado Jean Baladou, que era muito amigo de Oscar Niemeyer. E as duas cidades construídas na mesma época, usando estilos arquitetônicos muito parecidos, e eles trocaram muitas ideias. Então tem muita coisa de uma em outra, né? Lá em Lagramont tem uma Praça dos Três Poderes, tem vários edifícios que a gente vê a pincelada de Niemeyer, que na verdade foi de Jean Baladou, que na verdade era do estilo da época, né? Muito concreto, muitas curvas. Então é muito interessante isso daí. E o estaleiro Outremer fica num galpão aqui de frente à marina, no centro da cidade. Tá? Realmente é uma instalação muito privilegiada. Quem nos conhece sabe o nível de preparação que a gente gosta de colocar em tudo que a gente faz, né? Então foram realmente anos preparando, buscando o barco, a escolha do barco. Participamos de alguns salões do Multicoque. Isso é um salão exclusivo para multicascos, que acontece todo mês de abril em Lagramont. E aí é interessante que você tem todos os grandes fabricantes de multicasco estão lá, né? E a Outremer tem também um evento dele chamado Outremer Week. Então, todo ano, em maio, eles fazem uma semana de treinamentos com donos e futuros donos, quem já adquiriu o barco e ainda está em linha de produção. E no final dessa semana de treinos, por exemplo, aqui a gente fez um treinamento de segurança no mar. Então, todo mundo vestiu uma roupa dessa de frio e passamos 2 horas dentro da água a 15 graus, testando, armamos balsa, pirotécnicos, subimos, viramos balsa, desviramos, fizemos uma série de procedimentos aí interessantes. Fizemos um exercício de homem ao mar real, jogar alguém do barco, ver o tempo que você perde a pessoa de vista. E ao final do exercício tinha um outro muito interessante, como a maioria dos participantes são casais, né? Um dos membros do casal, normalmente o homem, pulava na água e a mulher tinha que resgatá-lo sem a ajuda de ninguém no barco. Então, homem ao mar, a mulher tinha que parar o barco, enrolar as velas, ligar motor, voltar, soltar a linha de resgate, pescar o marido, se quisesse, né? Trazer de volta, botar no costado do barco, puxar uma driça, engatar no cara e suspender na driça até o convés, né? Então era um exercício bem completo, bem interessante, tá? O cara se salvou? Tem que dizer que eu consegui, né? Como eu já tinha sido cobaia para o exercício de perder de vista, né? E não conseguiram me perder de vista,
Então, outro lá que estava sozinho foi o cobaia dela e ela conseguiu salvar. Então, Ele não colaborou nada, eu tive que sair pra bordo com ele dizendo que estava desmaiado. Então é muito interessante esse tipo de exercício, né? E lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas famosas, o Jimmy Cornell, que tem os guias de viagem, Gregor Tajan tem um livro excelente sobre catamarãs, recomendo, né? Loïc Perron, um dos maiores velejadores franceses aí de multicascos. Não sei se alguém conhece essa família que está aqui na foto, né? Do La Vagabonde, são os maiores YouTubers de vela do mundo. Fizemos um treinamento de medicina a bordo com uma doutora velejadora, especialista em atendimento de primeiro socorro, de resgate. Então foram 2 dias com exercícios teóricos em sala de aula, exercícios práticos de sutura e um exercício muito interessante a bordo, onde várias situações foram simuladas e a gente tinha que agir a bordo. Então, por exemplo, o sujeito quebrou a perna na proa do barco e você tinha que trazê-lo da proa do barco para o cockpit com a perna quebrada. Então, não é tão fácil assim, tá? Passagens estreitas. Você não precisa nem quase do teu tamanho, Valdo. Foram 6 pessoas para conseguir arrastar o sujeito. Só mulheres. Mães ficou no comando e só as meninas, o resto era cheio de mulher, e só as meninas nós conseguimos carregar o cara para dentro do barco. Não, sem ataque. Então foi muito interessante essa oportunidade de participar dessas coisas, né, para se preparar para o que viria aí. Outra coisa, eu fiz um estudo muito aprofundado sobre a parte de meteorologia da viagem. Então, eu já tenho estudado aí um pouco essa questão de meteorologia há algum tempo e mais recentemente o routing, né, que é você poder obter dados meteorológicos, colocá-los no computador junto com o perfil de velocidade do seu barco, a curva polar do barco, e o computador sugerir rotas diferentes. E aí você consegue pegar, por exemplo, dados históricos. Eu obtive dados dos últimos 10 anos e você consegue fazer simulações, por exemplo, entre Cabo Verde e Recife, no tempo daquele mês que você vai fazer a viagem, nos últimos 10 anos, saindo todos os dias do mês, e aí você consegue ter um leque de opções e ver quais são as opções que mais acontecem, quais são os seus limites para um lado e para o outro, quais são os limites de tempo, duração, de vento. Isso não é nada do que você vai pegar, mas você tem uma boa noção de como são as possibilidades meteorológicas aí no caminho. Um outro trabalho difícil é a obtenção das curvas polares, que é o desempenho do barco. Todos os escritórios de projeto de barco fornecem as curvas polares do seu barco. E elas são incríveis, elas dizem que o barco navega 257 nós com 5 de vento. Tá? Todas as curvas polares fornecidas pelos escritórios de design são furadas. Elas imaginam que não tem 0 de tripulação, 0 de água, 0 de combustível a bordo, fundo 100% liso, nenhum centímetro de onda com 25 nós de vento. Fantástico, né? A condição perfeita para você velejar. E aí você tem que trabalhar em cima dessas curvas polares para tentar descobrir o que é que realmente o barco vai desenvolver na prática, para que você consiga ter um dado bom de entrada nos seus cálculos e obter dados que sejam confiáveis na saída. Outra coisa que a gente trabalhou muito foi em termos de provisioning. Então, provisioning não só de comida, mas de tudo que você precisa a bordo, inclusive material de limpeza, de higiene, utensílios de cozinha, peças de reposição, o que adquirir, onde adquirir, como guardar.
Então, a Karina, que é especialista nessa área de provisioning, inclusive deu uma palestra interessante na Refeno do ano passado. Quem não assistiu, tiver curiosidade de ver, deve estar em algum lugar lá no site do Cabanga, da Refeno, tem essa palestra, tá? É bem interessante. E não é muito fácil, tá? Vocês imaginem que a gente comprou de comida para 1 mês e meio, mais ou menos, para 5 pessoas, isso incluindo água, papel higiênico, né? E você tem que guardar tudo isso no barco de uma forma que as coisas estejam bem conservadas, não se estraguem, não amassem, você consiga encontrá-las. Então, não é fácil fazer isso dentro de um barco. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha. Quem chegou aí por último ainda quiser pegar a cadeira, tem cadeira aqui do lado, tá? Como eu já disse antes, não se preocupem, o ambiente é Covid free, não precisam ficar distanciados. A gente recebeu o barco lá na França. Esse estaleiro é um estaleiro que trabalha, ele não tem uma produção muito grande, eles fazem cerca de 25 barcos por ano, mas são barcos assim bastante customizados. E o processo de entrega, por exemplo, dura 4 dias. Tá? Então, todos os dias, durante esses 4 dias, vem alguém do estaleiro de manhã, mostra a você um determinado sistema elétrico, ou hidráulico, ou eletrônico. De tarde vem um skipper, sai com o barco, mostra como aquele sistema funciona, velejando no barco, testa tudo da parte de vela também. E depois eles pedem que você navegue o barco, use o barco por pelo menos 30 dias e volte para o estaleiro para fazer uma revisão. Porque depois de usado o barco, sempre tem ajustes a fazer, coisas que precisam ser reapertadas, coisas que alguém esqueceu lá na montagem de colocar, ou coisas ali das revisões normais de início, né? Coisas que a gente sentiu necessidade de acrescentar. Então, foram realmente 30 dias muito intensos lá de trabalho, porque o barco é grande, é complexo e tem muito detalhezinho. Quem me conhece sabe que eu sou detalhista, então a gente teve o trabalho de etiquetar cada cabo, cada stopper, cada moitão, cada interruptor no barco, identificar tudo que funciona. Realmente foi um trabalho grande. Então a gente imaginava que a gente ia passar 30 dias passeando pelo Mediterrâneo e na verdade foram 30 dias de muito trabalho, de manhã até de noite. E construindo a curva polar, né? E construindo a danada da curva polar. Isso aqui já é final de viagem, mas vale trazer isso aqui. Foi uma grande dica que eu aprendi durante a Cape to Rio em janeiro. Como você armazenar o lixo a bordo. A lixo é um grave problema numa travessia longa dessa. A gente nós fizemos uma perna de 16 dias direto. 16 dias de lixo em casa é um volume de lixo absurdo. Então, como você armazenar esse lixo sem trazer mau cheiro, sem incomodar, sem jogar nada que agrida a natureza? Então, primeiro a gente faz um trabalho muito grande na hora que está embarcando as coisas. Toda embalagem que puder ser deixada em terra já é deixada. Não entra papelão sob hipótese nenhuma a bordo. Papelão é uma grande casa de ovo de barata. Então traz muita praga para bordo. Então tudo que a gente pode já desembarcar de embalagem, diminuir a quantidade de embalagem já é feito. E obviamente toda a parte orgânica é jogada no mar, mas a parte inorgânica a gente guarda, você picota e bota dentro desses garrafões de 5 litros de água mineral. Por incrível que pareça, você consegue encher um garrafão desse até o talo, ele fica pesado, deve pesar provavelmente mais de 5 quilos de plástico ali dentro. Tá? Você vai botando, vai cortando, vai colocando, quando ele não entrar mais, você pega uma colher de pau, aperta, aí você vai ver que você só usou 1/4 da capacidade. E aí você vai socando mais. Inclusive as caixas de suco, caixa de
Tudo. Batata salgada, abria, cortava, enfiava e Absolutamente tudo vinha para aqui para dentro, tá? A única coisa que não veio aqui foi esse saco de latas, porque aí não dava para cortar as latas e botar ali dentro. Tá? Talvez se a gente tivesse levado uma tesoura de metal até desce, mas muito grossa. Ainda na parte do provisioning, né? Isso aqui, por exemplo, foi uma das compras que a gente fez. Né? Isso daqui é uma coisa muito interessante. Nós usamos uma máquina de embalagem a vácuo e aí você consegue diminuir muito o volume das coisas. Tá? Aqui é um exemplo. Essa é a embalagem original que veio do supermercado e essa é a embalagem, a coisa embalada a vácuo. É pena que nas fotos você não consegue perceber o volume, mas ele é menos do que 1/3 do volume original. Sem ar dentro da embalagem, a coisa estraga em muito mais tempo, quer dizer, demora muito mais tempo para estragar. Você pode colocar dentro de gelo e não entra água dentro, não estraga por água. Então, máquina de embalar a vácuo é fantástica, recomendo a todo mundo. Um negócio pequeno, levinho, não consome muita energia. E tem muita gente que usa até para embalar peça de reposição, né? Peça de motor, coisa que, por exemplo, precise ficar, que possa enferrujar, você bota um WD e nunca mais estraga. Então, mas aí você tem todo o trabalho de pegar tudo que se compra, né? Todas as carnes foram separadas, reembaladas e aí já porcionadas nas quantidades que a gente ia precisar tirar. Então você já tirava um pacote para a tripulação toda, né? Simplifica muito aí a vida. Esses balõezinhos aí não era frescura não, é porque no dia anterior tinha sido aniversário de Lipe e a gente tinha feito aí o aniversário dele ali a bordo. Como armazenar as coisas, né? Latas, toda lata que tem rótulo de papel, a gente anotava em cima da lata qual era o conteúdo, porque se aquilo molhasse não estragava. A gente tinha uma variedade de coisas frescas, coisas para preparar como arroz, macarrão, carne congelada, enlatados e algumas comidas prontas já compradas em supermercado que não precisavam de refrigeração. Então a gente estava preparado para um dia de mar muito grosso, você realmente não tivesse condições de cozinhar nada, a gente podia só esquentar um pratinho desse, metia no fogo, esquentava e estava safo. Né? Só tivemos um dia na viagem, uma refeição, na verdade, um almoço que a gente precisou recorrer a isso daí. Todos os outros dias a cozinheira trabalhou maravilhosamente bem e a gente ainda tinha um pizzaiolo, padeiro e chefe de cozinha e blogueiro a bordo. Né? Mais blogueiro do que qualquer outra coisa, mas fantástico. Tinha alguns cuidados, por exemplo, as batatas eram guardadas num lugar sem luz, para não brotarem, ainda com terra. Então, se você conseguir encontrar uma batata que não tenha sido lavada, ela dura mais do que a que esteja lavada. O ovo que nunca levou refrigeração dura mais. Então, esses cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar e armazenar os alimentos. Só outra coisa que foi uma surpresa realmente. Esse pacotinho aí de cima, esse aí de cima, a gente comprou alfaces em feira de orgânico, em feira livre, né? E eu usei aquele que a gente devia fazer em casa e nunca faz. Lavei, sequei muito bem, tirei do pé e reembalei elas com papel toalha, botei no ziplock. Nós tivemos alface por quase 4 semanas. Fresca. Você abria e a gente fazia, comprou alface aonde que a gente tá no alface fresca, tá? Ovos chegaram da França até aqui sem refrigeração, manteiga também sem refrigeração, tá? Então, coisas que 4 semanas, coisas frescas no barco o tempo todo. As batatas foram lá para casa, estão perfeitas, lotadas de terra, e quando não estão moles,
Falando um pouco sobre a viagem em si, a gente tinha feito 3 cenários aí, estimativas, num cenário otimista, normal e um pessimista, e acabou que a gente acertou bem aí no tempo de viagem. A gente tinha previsto algo entre 31 e 41 dias, nós fizemos em 32 dias, tá? Obviamente, mesmo o cenário otimista, ele era otimista, mas não tanto. Então nós fizemos em 3 pernas, na verdade, da França até o Brasil, de La Gramotte até Almeria, no sul da Espanha. A ideia, na verdade, era tentar sair do Mediterrâneo, só que a gente sabia que em algum momento ia pegar algum vento contra ali. O Mediterrâneo só tem 2 ventos, ou ele vem de leste ou vem de oeste, tá? É um corredor com montanhas dos 2 lados, então não tem como o vento vir de outra direção. E nós pegamos, na verdade, calmaria, então 0 de vento, foi só motor. E aí, quando estávamos chegando perto de Almeria, sabíamos que iam entrar uma paulada de vento, que é o que eles chamam de poniente, que o vento que vem do ponente, do poente, né, de oeste. Então entramos em Almeria já soprando 35 nós de vento, e ficamos lá 3 dias aguardando esse vento passar. Então esse primeiro trecho foram quase 3 dias de viagem. Vocês veem que 71 horas de viagem com 76 horas de motor. Por que isso? Porque eu conto a quantidade total dos 2 motores, eu normalmente navego com um motor só, mas tem sempre algum momento que a gente está manobrando, alguma coisa, então acaba que contou 5 horas de 2 motores ao mesmo tempo e 70 horas de um motor só durante esse trecho, tá? Foi praticamente só motor nesse trecho, 600 e poucas milhas. De Almeria a gente partiu, a gente tinha inicialmente a ideia de parar em Gibraltar, mas estava tudo meio confuso por causa do Covid. Então, na verdade, a nossa ideia era parar em Barcelona, parar em outros lugares na Espanha. Barcelona estava fechada por causa do Covid, estava já com uma segunda onda meio complicada. E quando a gente saiu de Almeria, Gibraltar não se sabia exatamente como é que estava, e o tempo estava bom, então a gente resolveu tocar direto para as Canárias. E tinha dúvida entre parar em Las Palmas, na ilha de Gran Canária, ou parar em Santa Cruz, na ilha de Tenerife. Como a gente tinha um amigo que estava com um barco lá em Tenerife, ele recomendou bastante, nós fomos para Tenerife e foi excelente. Uma marina enorme no centro da cidade, onde você vai a pé para a cidade inteira, para um monte de restaurante, vai para as lojas náuticas, supermercado, dá para fazer realmente tudo a pé, muito legal. Acabamos passando 4 dias lá em Tenerife, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas paradas, tá? Aí foram quase 900 milhas navegadas em 4 dias, já com menos motor, porque a gente ainda pegou calmaria até sair do Mediterrâneo. Aí entrou um pouquinho de vento na boca do Mediterrâneo, depois parou de novo lá fora, a gente teve que botar motor de novo. Mas chegando perto de Tenerife, o vento já começou a entrar bom novamente. E aí, depois das Canárias, a ideia era parar em Cabo Verde, mas para quebrar um pouco essa perna maior da viagem. Só que Cabo Verde estava numa situação de Covid muito complicada. A gente teve notícia de que nós não seríamos autorizados a desembarcar em Cabo Verde. No máximo a gente poderia parar para abastecer de diesel, sem nem descer, era só chegar lá no posto, entregar o cartão e receber o diesel. E aí a gente tinha diesel suficiente, a previsão de tempo era boa, tínhamos comida para ir e voltar, então resolvemos tocar direto para Salvador, que era o nosso destino final. Tá? Foram 3.000 milhas nessa perna, 16 dias de navegada, e aí você vê, só 53 horas de motor. A maior perna foi a que teve menos motor, porque o motor foi só em alguns momentos para ajudar na carga das baterias. Em alguns momentos a gente estava, quando o vento caía um pouco, a gente estava um pouco apertado para chegar num determinado ponto
da zona de convergência, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E para esquentar a água do banho, que essa é fundamental. Tá? Você vai falar do stop do... Então esquentar a água do banho era realmente a maior função do motor, então todo finzinho de tarde, normalmente, tinha uma horinha de motor para esquentar a água do banho. A entrada do barco foi dada em Salvador, por questões aí de incentivos fiscais, e depois a gente veio de Salvador para Recife, mais 400 milhas, com uma paradazinha aqui em Barra de São Miguel. Tá? Nós demos aqui umas paradas intermediárias nessa primeira perna na ilha de Formenteira, que é uma das ilhas das Baleares, perto de Ibiza, e nessa perna de Tenerife a Salvador, e nos Penedos de São Pedro e São Paulo, que eu vou falar mais sobre ele. Tá? Então, no final, foram 5 mil milhas navegadas, quase 26 dias de navegação, uma média de 8,1 nós de velocidade. Tá? Foi interessante, a gente conseguiu calcular bem aqui o gasto do motor, 2,75 litros por hora por cada motor. Tá? Normalmente a gente usa só um motor de cada vez. Muita gente pergunta essa história de um motor só, né? Por que isso? Sem vela nenhuma, nosso barco faz 6 nós e meio com um motor e faz 7 nós e meio com 2. Tá? Então eu ganho um nó e meio e gasto o dobro de combustível. Então não faz sentido, economicamente não faz sentido você usar 2 motores, a não ser que você esteja realmente precisando romper um vento muito forte, uma correnteza muito forte, ou quando está manobrando. Né? E aí sempre perguntam, né, tem 1000 teorias, você deve usar o motor de solta-vento para calçar a vela, deve usar o motor de barla-vento para compensar a tendência de óssea do barco. Não faz a menor diferença. Tá? O barco faz, no piloto automático, no máximo 2 graus de leme para um bordo ou para o outro por conta do motor. Então, a única diferença é que a gente só tem um dos 2 motores que esquenta a água do banho. Então o que eu faço? Normalmente eu uso ou o motor de esquentar a água do banho ou o que está com menos horas, tá? Para poder compensar isso. Tá? Então a gente sempre, quando precisa de motor, navega com um motor só e faz muito mais sentido. Eu já tinha lido em vários livros, vários artigos. Desculpa, Rães. Diga. Na área anterior tinha 21 nós marcados ali. Na verdade, isso foi do teste. Na viagem foi 20,4. Tá? Foi a máxima de velocidade que a gente pegou. Terceira força de riso, metade da buja enrolada, piloto automático ligado, fogão com as 3 bocas acesas e a gente conversando dentro do barco. Tá? 20,4. Tá? Ninguém nem viu essa planada, porque o barco realmente navega tão suave que você não percebe, né? Na verdade ele vinha navegando rápido, era uma condição boa de alheta, 20, 25 nós de vento, e de vez em quando ele vinha ali com 10, 12, de vez em quando ele acelerava para 16, 18, às vezes ele dava uma planada de 16, voltava para 14, ia para 18, ia para 19, e ele não tinha tendência a embicar, não dava aquele medo assim de que vai jogar a cara para baixo, né? Era muito interessante. Eu tenho tudo isso anotado. Teve uma oportunidade lá de um dia que a gente precisava ir para uma outra cidade, lá no Mediterrâneo, calmaria absoluta, e aí eu testei rotação por rotação de 1.000 a 2.900 RPM, qual era a velocidade de cada uma. E aí peguei a curva de consumo do motor e fiz o cálculo de quanto dava o consumo por milha, e aí consegui uma tabelinha bem interessante, fiz com um motor e com 2 motores. E esse é um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer,
Tá? É bem interessante você saber, porque cada barco vai responder de um jeito e 2 barcos iguais com hélices diferentes vão responder diferente. Tá? Então é você, um dia que tiver uma calmaria boa, fazer esse exercício, vai de 200 em 200 RPM, deixa estabilizar a velocidade, anota, depois pega a curva de consumo do motor e faz o cálculo. Vocês vão ter surpresas bem interessantes de como funciona isso aí. Então, voltando aqui, eu já tinha lido muita coisa sobre atrito, né? Diz que atrito é o maior inimigo das longas velejadas, das longas travessias. Mas realmente, por mais que você leia, nada lhe prepara para o que você vai encontrar. É que nem filho, que todo mundo diz que antes de você ter filho, durma, né, que você não vai dormir por um bom tempo. Por mais que lhe avisem, você só descobre o quanto você não dorme depois que ele realmente nasce e começa a chorar os primeiros 20 anos da vida dele, né? Exatamente. Mas que atrito? Cara, qualquer coisa que tem um monte de cabo ali no barco, então um cabo enganchava em algum lugar, ou você abria um pouco mais uma escota e ele passava perto. Onde tiver um cabo passando perto de alguma coisa, esse cabo trabalha, ele sempre estica um pouquinho, mesmo que seja de espectra, ele estica, tá? E esse pequeno atritozinho que numa regata aqui de 2 horas não faz a menor diferença, depois de 16 dias direto velejando sem parar, não precisa desses 16 dias, tá? Em poucas horas você vai ver os efeitos. Então, por exemplo, a gente aprendeu a colocar o nosso Gennaker armado na proa de barro a vento. Para fazer isso, a gente usava um cabo aqui no moitão que já tem lá na proa. Esse cabo a gente não percebeu, ele passava em cima de uma gaiuta, só por cima, assim, mal dava para perceber que ele encostava. Depois de 2 horas com a vela em cima, quando eu fui ver, tem um sulco em cima da gaiuta que o cabo fez. Tá? 2 horas só. Tá? Se você deixar isso aí correr, serra as coisas no meio. Isso aqui é outro exemplo. Nós só tivemos 2 problemas na viagem inteira. Tá? Um deles por DO, defeito de operador. Algum imbecil, provavelmente eu mesmo, tá? Cacei a driça do balão demais. E aqui tinha um distorcedor com uma manilha. Essa manilha encostou no guia que tem no mastro. A driça sai lá de cima do mastro, passa num guia e vai para o balão. Ao encostar no guia, ela arranhou a manilha, dá para ver, e arranhou o guia. Então esse guia ficou com uma morsazinha, tá? Esse cabo segura uma vela de 160 metros quadrados, que a gente usava com 20 nós de vento. E apesar de ser de espectra, isso daqui estica 50 centímetros, tá? Com a onda, com a rajada, Então, esse troço, com 160 metros quadrados de força, vezes 20 nós de vento, fazendo aqui, em 4 horas, comeu a driça que expôs a alma do cabo. Tá? E eu achei estranho, porque não era para acontecer isso. Consultei o estaleiro, disseram, não é para acontecer isso. Aí, a gente estava ainda durante a travessia, não tinha o que fazer, colocamos uma proteção de espectro aqui por cima, botamos de volta, em 2 horas, comeu a proteção de espectro e a capa do cabo de novo. Bem, tem alguma coisa errada. Aí paramos em Tenerife, fomos lá em cima do mastro e vimos que tinha esse pequeno amassadozinho lá e essa coisinha de nada comia o cabo. Tá? Tiramos a peça, lixamos na mão, invertemos a posição da peça, veio de lá para cá, passamos 4 dias seguidos de balão em cima, 0 problema, a driça não teve nada. Tá? E o único problema que a gente teve foi o rotor de bomba d'água do gerador, que perdeu 2 paletinhas. Tá? 0 problema na viagem inteira. Mas atrito é o seu maior inimigo. Então, toda vez que a gente subia uma vela nova, mudava uma regulagem,
o vento aumentava, diminuía de intensidade, mudava de qualquer coisa que mudasse a configuração do barco, a gente dava uma volta completa no barco, de proa a popa, os dois bordos, e patrulha do atrito. Toda tarde e toda mudança de vento, tá? A patrulha do atrito saía procurando alguma coisa, e é incrível, pequenos lugarzinhos que a gente percebia atrito, e você percebe assim, com meia hora de atuação daquela posição, já tem um comidozinho em algum cabo. Ou seja, no dia seguinte, quando amanhecer, aquele cabo já explodiu e você não sabe por quê, né? Então, isso era extremamente importante. Gibraltar, vocês imaginem que todo navio que passa no Mediterrâneo tem que passar por Gibraltar, né? Então, é realmente um corredor, aqui ó, visto no radar, um corredor de navios sem parar. Muito interessante, todo mundo fez um terrorismo danado sobre as imensas correntezas, a quantidade de navio, coisas absurdas. Então o que é que a gente decidiu fazer? Como o tempo estava calmaria mesmo, tinha um pingo de vento, fazia a menor diferença por onde a gente fosse, em vez de vir pelo lado de Gibraltar, como normalmente se faz, e atravessar aqui no meio desse corredor polonês, a gente fez o contrário, a gente atravessou no meio do Mediterrâneo, onde tinha mais espaço, né? E já veio aqui pelo lado da África. Então a gente veio nessa linhazinha aqui, aí foi bem tranquilo, fizemos isso com luz do dia, passamos os navios na luz do dia, realmente não teve problema. Agora, são 8 milhas de largura, você consegue ver, comprimento, acho que no total daqui para cá tem umas 30 milhas mais ou menos, tem 3 nós de correnteza mesmo. Então, se você pegar a correnteza e vento nas direções erradas, realmente, imagino que deva dar problema aqui. Na carta náutica tinha uns avisos aqui de umas corredeiras, e realmente quando a gente chegou no lugar, tinha redemoinhos lá, e isso porque não tinha um pingo de vento, tá? Então imagina isso daí soprando o vento de oeste, deve ser um inferno, mas para nós a passada foi bem tranquila. Ô, Rani, tem mão em contramão de navio aí? Tem. Vocês observam aqui, ó, todos esses navios estão vindo para cá e esses daqui estão indo para lá, tá? Então, nos pontos hoje de maior tráfego de navios no mundo todo, tem o chamado esquema de separação de tráfego. Então, é marcado rota para um lado, rota para o outro, e você não pode cruzar de qualquer jeito. Quando você vai cruzar, o esquema tem que cruzar na perpendicular. Em alguns lugares você tem que pedir autorização para o controle de tráfego daquele local, tá? Então, tem realmente cuidados aí. Tinha aqui nos principais cabos no sul da França, onde, por exemplo, tem uma ponta de terra, os navios vão vir para cá e vão dobrar. Então, na ponta desses cabos tem, nos estreitos, no meio das Ilhas Baleares, no meio das Ilhas das Canárias. Então, esses lugares que são pontos de encontro de navio, todos têm esquema de separação de tráfego. Então, bem marcados nas cartas náuticas. Problema das cartas eletrônicas é o que aconteceu com o Vestas na Volvo, quando ele bateu lá no Recife. Alguns desses detalhes só estão visíveis nas escalas de maior detalhe da carta. Então você olha a escala geral, por exemplo, nessa escala que a gente está olhando aqui não aparece nada. Você bota mais um, aí aparece. Então você tem que às vezes ir para mais um para poder ver algumas coisas. Ou, melhor, pesquisar antes e saber que naqueles lugares tem essas coisas, né, e já se preparar. Almeria, no sul da Espanha, foi nossa única parada, então, lá no continente europeu. Nos surpreendeu muito, porque foi um lugar tomado pelos mouros durante 700 anos. E eles construíram uma cidade moura. Na verdade, a parte de baixo da cidade, onde vivia a população geral, era toda cercada por muralhas, e a parte alta tinha o castelo onde vivia o califa,
e a corte também tinha muralhas imensas. Essas muralhas aqui não dá para ter noção. Esse aqui tinha mais de 30 metros de altura, essas muralhas. Tá um negócio absurdo. E ficava em cima de uma rocha. Quer dizer, você imagina que o cara vinha aqui de baixo, na época que disso aqui não tinha pólvora, então o cara vinha lá de baixo, escalando de armadura, e o cara lá de cima atacando pedra e óleo fervendo, né? Era realmente difícil de você tomar um negócio desse. Mas muito interessante a cidade, essa Alcazaba, que é a parte moura da cidade, é a grande atração, mas muito bonita, muito legal. Toda super organizada a cidade. E uma coisa muito interessante da região lá é que ela é a maior produtora de melão da Europa. Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa coisa branca, são plásticos. São quilômetros e quilômetros e quilômetros de plástico branco para proteger as plantações de melão. Então, em toda a costa, é mais ou menos uns 200 quilômetros de costa cheio de plástico branco. Nossa outra parada foi Tenerife. Tenerife e Gran Canária são as ilhas principais das Canárias. Tá? E aqui tem, num dos guias nossos, um aviso muito interessante, são as zonas de aceleração de vento que acontecem em torno das ilhas. Nós vínhamos aqui com 15 nós de vento, em 2 minutos esse vento passou para 30 nós de vento, tá? Que a gente pegou essa zona de aceleração aqui para chegar em Santa Cruz. Então é importante que se pesquise esse tipo de fenômeno para que você não seja pego de surpresa. Ali a gente estava 2 forras de riso, bugia enrolada, quer dizer, não era problema. Mas você vinha com vela para 15 nós de vento e de repente pega 30 assim de cara, é complicado. Tenerife, além do que eu falei da cidade, a principal atração dela é o vulcão Teide, que é o ponto mais alto da Espanha, porque Tenerife é, na verdade, território espanhol. 3.700 metros de altitude. E é interessante que, na verdade, o Teide é um filhotinho de um grande vulcão que existiu lá. Então, tem uma cratera gigante. Imaginem que essa sala inteira fosse a cratera de um antigo vulcão, tá? E o Teide é do tamanho dessa mesinha aqui do lado. Então, a gente imagina que o vulcão original não devia ter menos do que uns 10 mil metros de altitude. É um negócio imenso. E apesar de estar quente lá embaixo, a 3.500 metros, quando estava aqui, já era fresquinho. Tá? Mas uma coisa interessante é que o caminho para lá, você sai da beira-mar, começa a subir, começa a aparecer uma vegetação, uma floresta cada vez mais densa, né? Essa floresta depois vai se transformando numa floresta de pinheiros. Então tem uma hora que parece que você está nos Alpes europeus. Esses pinheiros de repente acabam todos na mesma altitude, e aí passa a ser uma vegetação de arbustos, e mais um pouco, na mesma altitude também, esses arbustos já acabam e passa a ser isso aqui. Parece que você está na Lua. A gente andou quilômetros e quilômetros e quilômetros de vegetação, só pedra, 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 não tinha uma vida. Tá? Realmente é um cenário de Lua, impressionante. E como é um vulcão recente, a última erupção dele foi 1400 e alguma coisa, dá para ver ainda, isso aqui é um rio de lava, então você vê os rios de lava da última erupção do vulcão, muito interessante. Quando a gente saiu de Tenerife, tivemos que passar na famosa zona, tá? A zona de convergência intertropical é realmente uma zona. Vocês veem por aqui os ventos do hemisfério norte são predominantemente de nordeste, os do hemisfério sul são de sudeste, e isso se encontra aqui no meio, um pouco ao sul de Cabo Verde. Então a gente vinha descendo aqui com vento de popa, de norte,
e de repente começamos a ver um trem de onda de proa, que era o vento que iria entrar de sul. A onda sempre chega antes do vento, então de repente tinha onda de proa, onda de popa, e ele rondou pelo oeste, então também tinha um trem de onda chegando de oeste. Então durante 4 dias a gente foi castigado por 3 trens de ondas. Não eram muito altos, eram 2,5 metros cada um deles, mas os 3 chegando ao mesmo tempo, né, era impressionante. A gente levava uma pancada de uma onda por bombordo, uma pancada de uma onda por boreste e uma pancada pela proa. Então a gente apanhava de todo lado. Foram realmente 4 dias de muita pancada. Foi o único dia que a cozinha realmente fechou, né, e a gente acabou indo para os pratos prontos. Mas nós conseguimos atravessar, graças aí ao routing que a gente fez, conseguimos atravessar sem pegar nenhuma calmaria. Pegamos vento bom, realmente, vento de 15 a 20 nós o tempo inteiro. Isso é fantástico para passar pelos doldrums assim, né? É, muito legal, tá? Essa ferramenta de routing é um negócio fantástico. Você consegue receber os arquivos no barco, através de satélite. Você consegue calcular qual a melhor rota e por quê, e aproveitar muito melhor realmente o tempo. Você tem no seu barco a escala de velocidade de vento compatível com o riso? Tem. E como é que era também a tripulação que fez essa travessia e como seria dividido também as tarefas? Tá. Éramos 5 a bordo, tá? Nós 3 aqui da família, eu, a Almiranta, fica de pé aí. Não, pode parar. Levanta, cara. Eu era o capitão e tinha um capetinho a bordo, tá? O Lipe. E tínhamos mais 2 amigos que velejavam daqui de Recife, que foram conosco. Então, a Karina ficou responsável pela parte de cuidar do barco, da alimentação, e a parte que dava mais trabalho, que era cuidar de Lipe. E nós 3 dividíamos a parte mais fácil, que era cuidar do barco, da velejada em si. Tá? Então os 3 dividiam os turnos em turnos de 2 horas de trabalho por 4 de descanso. Então ficou bem tranquilo. Tinha uma tabelinha dessa dada pela fábrica que está colada lá no comando do barco. Então a gente seguia ali 18 nós de vento, dava primeiro riso, enrolava um pouco de buja. O Felipe já estava na minha prova. Já estava no início da viagem? Um dos pontos altos da... Oi, desculpa. Desculpa, eu queria saber, tu falou dessas 3 ondas que chegavam no barco, né? Minha experiência é muito pouca, eu só tive 2 ondas assim, então eu queria saber o catamarã, do jeito que a gente enxerga ele ali, o shape dele e tal, ele rompia bem tudo isso e se impunha embaixo das velas que ele fez, o vento constante que tu tinha. Olha só, em todas as situações que a gente tinha só um trem de onda, o barco veleja de uma forma incrível. Ele é super suave, ele, comparado aos outros barcos que a gente teve, nós, para quem não sabe, a gente não começou em catamarã nem começou grande, tá? Nós tivemos um Velamar 22, tivemos um Delta 26, tivemos um Fast 345 e depois tivemos mais 2 outros catamarãs até chegar nesse daí que já é o nosso 3º catamarã, além de outras coisas que a gente velejou aí no meio do caminho. A navegada dele é muito suave e mesmo com mar grosso, a gente pegou um mar vindo de Noronha para cá, como poucos que eu já peguei voltando de uma refém. E onda realmente grande, desencontrada, curta e tal. E nesses casos o barco vai muito suave, muito tranquilo. Com a onda desencontrada, o que é que acontece? Você não sente nenhum medo em termos estruturais, tá? Agora,
leva pancada. Então, a onda lhe dá uma pancada no costado mesmo. Porque quando você tem os trens diferentes, de vez em quando, um trem se encontra com outro no teu costado de bombordo. Então, a onda que era 2,5 metros, sobe para 4 aqui, vem, quebra e lhe dá uma pancada aqui. E aí você leva outra pancada do lado de lá daqui a mais 2 minutos. Daqui a mais 30 segundos você leva uma pancada dessa na proa. Então, apesar do barco ser estruturalmente muito sólido, você apanhava, entendeu? Tinha o que a gente chamava de o homem da marreta, tá? Então, o homem da marreta, quando começava a trabalhar, meu amigo, era marretada de um lado, marretada do outro. E aí, nos primeiros 2 dias de muita pancada, dormir era difícil, porque você deitava na cama e era marretada, né? E aí, realmente era complicado. Mas, você vê como o barco era bem construído, as portas dos armários funcionaram todas durante e depois da viagem. Você não sentia o barco trabalhar nisso daí, tá? Agora, tirando esse período desses 4 dias, o resto, a gente pegou contravento da zona de convergência até Salvador. Foram 6 ou 7 dias de contravento, direto, certo? E realmente o barco navegava muito tranquilo. Hã? Na faixa aí sempre na faixa dos 8 nós. Ponto alto da viagem foi a parada em São Pedro e São Paulo, tá? Desde que a gente começou a planejar a viagem, eu pensava em como conseguir fazer essa parada e, por sorte, a meteorologia foi levando a gente por ali. Então, não era nenhum desvio muito grande para a rota sugerida, então a gente acabou conseguindo parar lá. Para quem não conhece, São Pedro e São Paulo é só essas pedrinhas soltas aqui no meio do nada, certo? E aqui você tem o barco de pesca que a gente amarrou na popa, e a gente aqui, para você ter uma comparação do tamanho da coisa. É nada mesmo, inclusive onde a gente está não é abrigado, tá? Você vê que tem onda vindo daqui e onda vindo daqui. Por sorte, o catamarã tem essa grande vantagem. Você consegue parar em lugares com onda de través e o barco não rola de um lado para o outro, né? Fosse no monocasco aqui, seria um infernal dormir. A gente dormiu super tranquilo aqui. Aqui onde o barco está parado, tá? Ele está amarrado numa poita, tem 100 metros de profundidade, né? Não dá para ancorar aqui. Além do que é pedra, quer dizer, se você conseguir jogar a âncora, ela vai enganchar. E é muito fundo. Mas realmente foi fantástico. Nós chegamos aqui no final da tarde, amarramos aqui na popa do barco, fizemos uma pizza feita na hora pelo nosso pizzaiolo, massa preparada na hora com fermento natural. Ainda entregamos uma pizza da Home Pizza no barco do pescador lá. Os caras nem acreditaram onde chegou uma pizza desse tamanho, fresquinha, saindo do forno, tá? Mas realmente uma experiência incrível para aí. Uma viagem dessa, eu acho que é uma oportunidade ímpar de você gastar tempo com a sua família, né? Tempo que a gente normalmente, mesmo que esteja junto, a gente não tem essa oportunidade de aproveitar na sua plenitude. A gente sempre tem... Você está ocupado com o trabalho, seu filho está ocupado com a escola, quando vocês dois desocupam, vem a novela, e quando acaba a novela, vem a série da Netflix, e assim a vida vai passando e a gente não tem tempo de ficar juntos, né? E velejar realmente é a oportunidade de você ficar junto com a família. Nós já temos uma vantagem que a gente não tem costume de assistir televisão em casa, assistimos muito pouco. 2 barcos atrás a gente botou uma televisão no barco, finalmente, nosso primeiro barco com televisão.
3 anos que a gente ficou com ele, ela foi ligada 2 vezes só. Tá? Então, nos últimos 2 barcos não tem televisão a bordo e ninguém sente falta disso. Em vez da televisão, o que é que a gente faz? A gente faz pipoca, vê estrela, vê as aves voando, vê os peixes voadores, procura golfinho, conversa, faz navegação, conversa, bate papo, curte em família. Então, isso realmente é algo que não tem preço. Tá? E aí vamos falar do capetinha de bordo. Né? Lipe fez 8 anos, poucos dias antes da gente embarcar. Na verdade, era na véspera da data programada para a gente partir na viagem, mas teve uns atrasos lá na saída. E eu acho que foi quem mais curtiu a viagem inteira. Ele veio pulando de cueca no trampolim da Europa para cá, tá? Todos os dias era o uniforme dele, e era o que ele fazia sempre que tinha oportunidade. Outra diversão dele era acordar de manhã e secar o orvalho no convés. Ficava brabo quando eu secava o orvalho e não deixava ele fazer esse trabalho, né? Teve a oportunidade de encontrar uma família muito legal. Ele era italiano, a mãe grega e 3 filhos que moram na Suíça, estudam numa escola bilíngue, alemão e inglês. Falam em grego com a mãe e em italiano com o pai. Tá? Então a mãe pergunta em grego, eles respondem em inglês e o pai devolve em italiano. Uma torre de Babel em casa. Inglês. E a gente descobriu que ele falava inglês. Né? Tá há anos lá no curso de inglês e a gente só agora descobriu que ele realmente falava inglês. Então, levou o Pirralinha para conhecer o barco e começou a dizer lá, e a gente escutando lá de longe, né? Essa aqui é minha cabine, eu durmo aqui, não sei, e falando lá, se virando. Né? Então, essas oportunidades de encontrar gente de outras culturas, isso realmente é fantástico. As cores do balão aí, tu mandou, já pediu nessas cores? Sim, sim. Lipe adora controlar as coisas do barco, então é quem mais sabe qual é o nível dos tanques de água, de diesel, bomborde, boreste, energia, quanto está gastando, quanto precisa ligar, o gerador, o dessalinizador, né? E ele botava um alarme no relógio dele, todo dia ao meio-dia ele anotava latitude e longitude, e plotava na carta náutica, tá? Então ele mesmo pegava lá o compasso, plota na carta náutica todo dia a posição, calculava o rumo de ponto a ponto, né? Esse aprendizado eu acho que também não tem preço, né? Fez jogo da velha de coisa reciclável, estudava com a mãe o homeschooling, navegando, tá? Ou lá fora quando dava, ou dentro quando o tempo estava ruim. Nós fizemos um negócio muito legal, e aí, interessante isso daqui, nós soltamos 6 garrafas, foram 5 ou 6, Lipe? É 5 ou 6 garrafas, tá? Com uma mensagem dentro, em 3 línguas, português, inglês e espanhol, dizendo essa mensagem foi soltada pelo veleiro aventureiro no dia tal, na posição tal, se você encontrar, por favor, devolva, e a gente anotou cada garrafa, o dia e a posição que foi lançada, para depois receber isso daí e verificar, inclusive fazer um estudo das correntes e tal. E nós já recebemos a primeira garrafa, provavelmente a última que a gente largou aqui, já perto do Brasil, foi encontrada numa praia em São Luís do Maranhão, e o cara já mandou uma mensagem para a gente, e eu estou só tentando descobrir mais detalhes e o endereço do sujeito, para a gente até mandar um bonezinho de lembrança para ele, mas esse tipo de coisa é fantástico.
né? E a gente tem que criar essas oportunidades de aprendizado a bordo. Peixes voadores, nós fomos um dia atacados por peixes voadores, amanheceram 15 peixes graudinhos realmente dentro do barco, enchemos um balde de peixe voador e fritamos para o café da manhã, uma delícia isso aí, né? Mas a chance dele pegar o peixe voador, ver como é, abrir, ver as gaivotas acompanhando a gente, pegando o peixe no mergulho, acho que essas coisas são fantásticas. Lipe é um artista, tá? Então isso aqui a gente passando no Estreito de Gibraltar e ele desenhando a paisagem, fazendo um rascunho aí da paisagem para depois, tá devendo esse desenho, viu? De Gibraltar. É sensacional. Isso daqui é Lagramote com os prédios, o barco com as cores da vela certas, tá? Do balão que a gente tem. Se alguém conhecer Marseille, isso daqui é a Catedral de Notre-Dame de la Garde. A noção de espaço Esse daqui já é o projeto dele de melhoria do Optimist, comprou invertido e foil. Isso daqui é a paixão dele, que é avião, um pouso em Guarulhos. É um 737-800 da Gol, pousando em Guarulhos, né, e os aviões voando e tal. Então, Lipe é realmente um artista. Aqui, Porquerolles, uma ilha lá que a gente parou, muito legal, né? Então, essa chance da gente tirar ele e mostrar o mundo, né, tirar ele de casa e mostrar o mundo, é fantástica. Ainda demos a grande sorte de isso ter acontecido no meio da pandemia. Então, os colegas, a gente pensou que ele ia perder a aula, a gente inclusive conversou com a escola, fez todo um trabalho de preparação e de dialogar com a escola sobre isso, mas no final das contas, o que é que aconteceu? Os colegas dele ficaram 4 meses trancados dentro de casa e ele teve a oportunidade de viajar 4 meses pelo mundo. Muita gente pergunta, mas crianças que saem assim pelo mundo, perdem a escola, como é que é a questão do aprendizado? Algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Daniel Kelloni, que era de Maceió. Ele saiu há muitos anos atrás com a família, 2 filhas novinhas, eu não me lembro na época qual era a idade dela, mas acho que elas tinham assim como 7 e 9 anos, e eles deram uma volta no Atlântico, né? Passaram uns 3 ou 4 anos nessa primeira viagem deles, no Trindade 37, e as meninas voltaram 4 anos depois e entraram de volta na mesma escola que elas frequentavam, na sala onde as colegas de turma dela estavam. Quer dizer, os 4 anos as colegas fizeram na escola, elas fizeram fora e se encontraram de novo. E elas tiveram um sério problema de readaptação, porque as amigas eram altamente infantis e muito atrasadas em relação ao que elas conheciam, a capacidade de desenvolvimento que elas tinham por terem realmente saído, aberto a cabeça, visto o mundo, né? Então, é muito interessante isso daí, como você desenvolve as habilidades. A gente está encerrando por aqui. Eu vou dar um aviso aqui antes de abrir as perguntas principais, tá? Quem depois tiver curiosidade de conhecer o barco, a gente vai daqui lá para o barco, então todos são bem-vindos lá. Hein? Acho que cabe, apertadinho cabe, né? Não tem problema de Covid, o barco é Covid free também. Tem que pegar a senha. Senhas já foram distribuídas, acabaram, você não pegou a sua não? Eram só 999 senhas. Não, mas quem quiser ir lá, tá, fica à vontade. Eu peço desculpa, a gente chegou no domingo e o pessoal me viu aí, até hoje eu ainda estou descarregando as coisas do barco, então o barco ainda está sujo, os inox não estão polidos, então não olhem certos detalhes, tá? A gente não tem marinheiro, então é a gente mesmo que faz tudo no barco, então o barco não está
não foi maquiado para receber visita, tá? Então nos deem um desconto aí. Daqui a mais uns 2 meses ele vai estar pronto para receber vocês à altura do que vocês merecem. Mas bem, estou à disposição de vocês. Perguntas, dúvidas, tem algum ponto que vocês querem que eu explore mais? Por que foi tão importante a parada em Vamos lá. Primeiro porque foi importante, tá? É uma colocação muito boa. Nós estávamos vindo daqueles 4 dias de mar muito grosso. Então, para nós, claro que o mar já tinha melhorado. Aquela tarde já era tarde de mar bom, então a gente poderia dali passar sem problema. Mas se a gente pudesse dormir uma noite inteira, era reconfortante para a tripulação. Então, tinha essa importância em termos do conforto da tripulação. Mas a maior importância era que outra oportunidade você vai ter de estar passando do lado dos Penedos de São Pedro e São Paulo. Eles estão a 340 milhas depois de Noronha, quer dizer, 640 milhas daqui. Ou seja, para a gente ir para lá só para visitar os Penedos, são pelo menos 4 dias de viagem, 3 dias no mínimo, para ir lá, bater e voltar. E ainda ter o risco de não conseguir parar. Então, por que é tão importante? Aqui tem um cara, eu acho que pode responder essa pergunta melhor, tá? Quem não conhece, Geraldinho, fique de pé, por favor. Esse sujeitinho aqui, no seu 23 pés, é das poucas pessoas que eu conheço que já visitou todas as ilhas oceânicas brasileiras, né? No 23 dele. Então, Noronha para ele é fichinha. Então, Penedo de São Pedro de São Paulo, Trindade, Martim Vaz. Lá nos né? realmente foi muito difícil, porque 2 pessoas no barco, né? Sim. Chegavam de madrugada e jogavam âncora e não chegaram no fundo. A gente só conseguiu jogar âncora dentro da enseada. Mesmo assim, o barco ficava assim, uns 10 metros de uma pedra. Sim. Aí a gente ficou com muito medo de passar, porque em 97 só tinha um farol e não tinha ninguém mais lá. Então a gente se viu numa situação de um náufrago, né? Então, é a chance de você visitar algo que é único e que para nós era esforço nenhum, mas para você sair daqui só para isso ia ser um grande esforço, né? E realmente é impressionante, né? São umas pedrinhas no meio do absolutamente nada, ave a dar com pau em cima, dizem que tubarão a dar com pau embaixo também. Os nossos banhistas não demoraram o suficiente na água para descobrir se realmente era verdade, mas muito interessante, né? É um daqueles lugares que você pergunta por que você subiu no pico do Everest. Porque ele está lá, né? Mas foi realmente um lugar marcante, um lugar assim único. Como era Noronha quando a Refeno começou 30 anos atrás, era um lugar que poucas pessoas, né, tinham chegado lá velejando. Perguntas? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho, já que ninguém mais tem dúvida, então eu mesmo vou duvidar. Diga. Tinha internet agora? Tinha. A gente tinha um Iridium Go. Então o Iridium Go permite que você receba e-mail, mas e-mail simples, tá? Não pode foto, quer dizer, até dá. Você até consegue mandar uma foto de bordo, mas ela chega aqui pequena, com baixa resolução, e você consegue receber arquivos pequenos também. Mas permitia basicamente a gente receber os arquivos GRIB de previsão do tempo. E também permite enviar mensagem, SMS, e fazer ligação telefônica também. Então o Iridium Go era muito legal nesse sentido. Nós também tínhamos um InReach que permitia envio de SMS e rastreamento. Isso é aquela anteninha.
O Irit é pequenininho, portátil, tá? O Iridium Go é uma caixinha desse tamanho, que pode funcionar sozinha, mas a gente tinha uma antenazinha mais ou menos dessa altura, não é uma antena grande, que está colocada na cruzeta para melhorar a recepção. E o Iridium Go é fundamental se você quiser fazer routing, tá? Que é o que eu queria aproveitar para explorar um pouquinho mais, se não tiver mais perguntas. Ramos, qual Diga. é a maior dificuldade da travessia? No geral, preparação, algum trecho em si, Mar Grosso? A maior dificuldade foi o Covid, porque nós tínhamos encomendado o barco iria ser entregue em maio, e aí quando veio a pandemia, em março, ia ser finzinho de abril, né? Então, a pandemia em março simplesmente travou a Europa e ninguém mais podia entrar. A fábrica teve que parar por alguns dias, depois ela conseguiu recomeçar em determinados esquemas. E aí a gente não conseguia ir para lá. Na verdade, ninguém conseguia entrar na França. Então, a grande dificuldade foi realmente entrar lá. E aí a gente conseguiu, depois que saíram as primeiras flexibilizações, né, eles permitiam a entrada de franceses. Na verdade, a gente descobriu que não era só franceses, eram cidadãos europeus que poderiam entrar, mas não era garantido, francês sim. E tinha uma lista de exceções para trabalhadores da área de saúde, não me lembro, diplomatas e marítimos envolvidos no transporte de mercadorias. Então, nós nos encaixamos nessa especificação de marítimos, né? Eu sou marítimo, inclusive profissionalmente, tenho carteira para provar isso, mas nós éramos um grupo de marítimos, uma tripulação de uma embarcação que ia transportar uma mercadoria, que era a própria embarcação. Então, a gente conseguiu uma declaração do estaleiro para atestar esse fato e fizemos exame de Covid e tal, mas mesmo assim não tínhamos certeza se a gente... Existia um grande risco da gente chegar em Paris, que era o nosso ponto de entrada, e ser barrado e ter que voltar para o Brasil, perder voo e tudo mais, né? Mas a gente resolveu arriscar, eu achava que a chance era boa nesse sentido, a gente preparou um monte de documentação, e aí quando chegou lá no aeroporto, o cara perguntou o que a gente tinha ido fazer, a gente explicou lá, ele disse, tá aqui. E foi super fácil. Mas aí nós fomos o primeiro cliente do estaleiro a conseguir entrar na França. Depois disso veio uma enxurrada de outros clientes com a nossa experiência positiva. Tá? Mas essa talvez tenha sido a maior dificuldade. E aí com o Covid, tinha uma série de restrições lá, algumas coisas não estavam funcionando, então, quando a gente chegou, estava começando a abrir uma série de coisas, mas ainda tinha algumas restrições. A viagem em si não é difícil, se você se prepara. Se você tem um barco bem preparado, uma tripulação bem preparada, um esquema bom de turnos que dê para você não estar cansado, um estudo meteorológico bom aí, a possibilidade de você receber a meteorologia a bordo, não tem segredo. Planejamento, você consegue fazer a viagem sem problema. E a gente vê aqui barcos velhos, despreparados, chegando com pequenos, chegando com famílias a gente viu aqui um 28 pés velho, não era antigo, não era velho mesmo, chegando com a família de 5 a bordo, o casal e 3 crianças. Então, se esses caras conseguem vir da França para cá, tudo bem que eles são franceses, é diferente, né? Mas se eles conseguem vir da França para cá, por que a gente não consegue? Né? Não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças atravessar um oceano. Essa é a segunda travessia de oceano que eu faço esse ano. Agora, exige realmente preparação. Só isso. Conta da passagem do Equador,
Passagem do Equador, todo mundo sabe que a primeira vez que alguém cruza a linha do Equador, num navio, Teve algum guarda lá Não. nesses lugares? Não, a pergunta é se havia controle na hora que a gente fez as paradas, guarda e tal. Zero burocracia. Primeiro, quando você está dentro da Europa, não tem... você está dentro da comunidade europeia, então não tem burocracia nenhuma quando você se desloca de um país para o outro. Na verdade, há controvérsias quanto a isso. Algumas pessoas acreditam que embarcações estrangeiras deveriam dar saída num país e dar entrada no outro, se você for no pé da legislação. Mas ninguém faz e não dá problema. Então, de fato, na prática, nenhum controle. Quando nós chegamos em Almeria e em Tenerife, a gente simplesmente chegou na marina, apresentou cópia dos documentos do barco, seguro, a única coisa que eles exigem é que tenha seguro contra terceiros, não é nem o seu, tá? E cópia do documento do comandante. Pronto, a própria Marina faz tudo, deve fazer algum relatório lá para a imigração deles. Na saída de Tenerife, que aí era o nosso último porto de escala na Europa, eu fui com os documentos da embarcação e dos tripulantes na imigração. Em 2 minutos o cara deu a minha saída e acabou. Tá? Zero burocracia. Chegando em Salvador, a burocracia de receitas federal. Chegada em Salvador, aí já chegamos no Brasil, né? Aí é diferente. Então você não pode desembarcar enquanto não fizer todo o procedimento, certo? Hein? Bandeirinha amarela, né? O comandante tem que desembarcar, tal. A não ser que você chegue num sábado, que aí as autoridades não estão funcionando. Então não tem problema, aí você desembarca, come um acarajé, certo? E na segunda-feira você retorna lá para fazer a inspeção de chegada para ver se você não tinha drogas ou contrabando. Eu cheguei no sábado, né? Não foi por querer, tá? Desembarquei todo o contrabando que eu trouxe, as drogas principalmente, né? E aí na segunda-feira vem o fiscal para dar a entrada, para verificar ali se tinha alguma coisa, né? Pois é, o fiscal estava mais preocupado em nos contar que tinha uma lancha, que gostava muito da lancha, do que inspecionar o barco. Em mais ou menos 1 minuto e meio ele inspecionou o barco inteiro. A única coisa que ele abriu foi um armário, aí caíram as calcinhas de Karine em cima dele, ele fechou rápido, deu a inspeção por encerrada. Tá? Aí no dia seguinte, na terça-feira, veio o fiscal que ia fazer a liberação do bem, porque ali era só a entrada, né? Tinha a importação do bem. E aí esse segundo fiscal realmente gastou uns 45 segundos a bordo, anotou o número de série do motor, botou a cabeça para dentro, nem botou os pés, botou a cabeça dentro da cabine, olhou, tem fogão, tá, pronto, isso aí e foi embora. Zero de fiscalização. Agora já tivemos amigos que deram entrada em Salvador também, tá, e o barco foi todo inspecionado, todos os pocetos e porões abertos, atrás de contar quantas garrafas de vinho tinha e tal. Como a gente não tinha nada em excesso, os caras não contaram, né? Então, depende muito, não posso dizer que é sempre como foi com a gente, porque eu tenho exemplos de que não foi assim, tá? Quando você está na Europa, esse deslocamento entre portos na Europa, esse procedimento, era porque o barco estava com bandeira europeia, de um país europeu? Não. O barco estrangeiro seria do mesmo? Não, o barco estava com bandeira brasileira já. Já estava com bandeira brasileira? Já. Tá? A gente tem uma autorização prévia da Marinha para deslocamento do barco. Então ainda não é o documento do barco, mas você tem uma autorização. Mas, vigilância,
Não. Todo navio hoje é obrigado a ter AIS, todo ele, tá? Mas isso não inclui barcos de pesca, não inclui outros veleiros, né? Não inclui outros objetos flutuantes, como por exemplo embarcação de imigrante tentando entrar ilegalmente na Europa. Então, enquanto a gente estava saindo de Almeria, tinha passando pelo rádio constantemente um aviso de que tinha um barco de imigrantes ilegais que estava no trajeto entre a África e o sul da Espanha, e a gente não conseguia entender aonde exatamente, mas aparentemente era na área em torno da gente. Tá? O AIS, mesmo que você não tenha AIS em todos os barcos, mas se você tem um AIS que também é transmissor, e nem todo AIS de embarcação pequena é transmissor, garante que os navios vão lhe ver. Porque não pensem que o navio vai lhe ver pelo radar. Tá? Em tempo bom, várias vezes eu chamo os navios a partir de 6 milhas, às vezes 5, 4 milhas, e o navio não me vê no radar. Eu digo, olha, estou aqui na sua proa de bombordo a 3,8 milhas, o cara não me vê no radar, não me vê no visual, tanto de dia quanto de noite. Tá? Então você não conte que o navio vai lhe ver, você tem que ver o navio. Mas o AIS faz com que aquilo apareça direto na tela do radar dele e toque um alarme. Então é bem diferente quando você tem um AIS transmissor. Mas, como eu disse, embarcação de pesca não obrigatoriamente tem, então você tem que continuar vigilante. Tá? Então, como a gente tinha 3 pessoas rodando, era muito tranquilo, 2 horas só de turno passa rápido, 4 horas de descanso até demais, então foi tranquilo. Então, quero só fechar rapidinho aqui essa parte do routing, tá? Para nós que estamos aqui mais em navegação costeira, isso não faz muita diferença por uma série de motivos. Primeiro, porque junto da costa, os efeitos locais são muito importantes e eles não estão vislumbrados pelos modelos meteorológicos. Então é muito difícil você ter um bom modelo que pegue o terral da madrugada, que pegue o efeito do vento fazendo curva em torno de uma ponta. Tá? Então, para a nossa navegação costeira não faz muita diferença. Além disso, você vai orçar 1 milha a mais ou arribar 1 milha a mais aqui na costa, isso para o routing é nada. Tá? Mas quando você vai fazer uma travessia mais longa, onde você pode desviar 200 milhas para um bordo ou para o outro, faz toda a diferença. Tá? E você pode usar isso só para visualizar a meteorologia, ou seja, você pode só baixar o grid e olhar aqui para onde as setinhas estão apontando. E aqui a gente tem vento, tem corrente, eu posso ter vários outros dados meteorológicos aqui, como chuva, pressão, altura de onda, né? E eu posso integrar tudo isso no cálculo do routing. Então essa é a parte interessante. Você pode inclusive dizer, olha, eu não quero navegar com mais do que 25 nós de vento na cara ou 30 nós de vento de popa. Eu não quero pegar mais do que tantos metros de onda. Então é muito interessante, tá? Quem estiver se propondo a fazer viagens mais longas, eu sugiro que comece a dar uma olhada em routing. E aí a gente tem 2 caminhos. Um caminho mais usado pela maioria é o Predict Wind. Tá? Predict Wind aparentemente faz tudo isso que esses programas de routing faz de uma forma muito mais simples. Você diz lá basicamente alguns pontos da sua curva polar, diz o ponto de partida, o ponto de chegada e ele lhe dá uma sugestão de rota. Mas é que nem aquela sugestão de rota do Waze. Ela pode lhe levar por uma autoestrada, ela pode lhe levar por uma favela, certo? Se você não perguntar para o Waze quais foram as rotas que você calculou e analisar elas, você pode ter uma surpresa no meio do caminho. Então, eu acho que o Predict Wind, para quem não tem nada, é melhor do que nada, mas é pouco. Você precisa realmente pegar um programa de routing,
ver como o programa calculou as rotas e interagir com o programa. Isso é um processo que você calcula uma primeira rota, depois você muda alguns parâmetros, você pode ver que ele calculou duas rotas muito parecidas. Então, por exemplo, quando eu fui fazer os primeiros routings da Cape to Rio, em janeiro, o programa dizia que o melhor caminho era eu vir de Cape Town para o Rio de contravento durante 18 dias. Tá? Por quê? Porque o cálculo dele de contravento dava 20 minutos a menos de tempo depois de 18 dias do que se a gente viesse 18 dias de vento de popa. Pode ser que matematicamente ele tivesse certo, tá? Mas a chance do barco chegar inteiro depois de 18 dias de contravento lá naquela latitude era mínima, né? E de vir de vento de popa era muito maior. Então, você vai pegar só o resultado do Predict Wind, ele só vai te dizer que é aquele caminho, e ponto. Tá? Então, quem realmente tiver a fim de fazer travessias, sugiro dar uma olhada nisso. Quem tiver curiosidade pode me perguntar, tenho o maior prazer em dar sugestões, em colaborar, em a gente estudar junto. Tá? Isso realmente é um assunto muito fascinante, muito interessante. Gente, se não tiver mais perguntas... A Friva. Felipe? A PSV dentro do oceano vem aqui por causa da câmera. vai homenagear o Aventureiro 4 sua tripulação, a família Rutler. Obrigado. Você, Karina e Felipe, mais Paulinho e Rafael Chiara. Obrigado, meu presidente. Tem que ler, tem que ler. Lipe, leia aí, Lipe. Homenagem à flotilha recifense de veleiros de oceano firme. Vem por meio deles parabenizar a tripulação do Aventureiro pela travessia França-Brasil em setembro de 2020. Ah, lindo. Valeu, gente.